qualidade de vida, ela é maravilhosa para você poder passar por todas as situações que a gente estava agora há pouco falando. Quando você não se alimenta direito, quando você não faz a prática do esporte certo, quando você não tem aquele cuidado, aquela perda realmente de peso certa. Porque tem gente que quer perder peso tirando tudo do corpo. Não existe isso, você vai ficar doente. Sim. E a gente estava agora há pouco falando de estresse. E quando a gente fala de estresse, de ansiedade, todos aqueles problemas que muitas vezes tá na cabeça, mas envolve o corpo, é nessa hora que a gente tem que falar de nutrição, né? Sim. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, com saudade. Eu também. Vamos falar hoje de saúde, mais precisamente das sementes. Tem gente que não sabe como usar sementes, né? Sim, a gente vai falar um pouquinho das sementes, dos inúmeros benefícios que as sementes nos trazem. Para falar a verdade, a semente ela não tem sabor. Tá? Geralmente é para misturar num iogurte, numa salada, num mingau, para aumentar mesmo o aporte de fibras, o aporte de nutrientes, o aporte de vitaminas, de minerais. E uma pequena porção já garante tudo isso. Uma imensa quantidade de fibras, de proteínas, de aminoácidos, de minerais. Antes da gente iniciar falando das sementes e do bem que ela pode fazer para a nossa saúde, eu tenho uma curiosidade. Sim. As pessoas falam muito que quando você vai usar as sementes, você não tem que triturá-las. E eu pergunto para você, isso é correto ou não? Na verdade, algumas têm que ser trituradas. Outras têm que ser hidratadas, que é no caso a semente da chia. Elas contêm fibras insolúveis. O que acontece? A fibra, ela se transforma, a solúvel, ela se transforma num gel, tá? Dentro do organismo da gente. A gente consome, ela se transforma num gel e vai facilitar o trânsito intestinal. A maioria das sementes, grande parte das sementes, elas contêm o quê? Ômega 3, elas auxiliam na saúde do coração, auxiliam na saúde cerebral, na saúde da mulher. Olha só. A gente vai descobrir quando a gente for falar de cada uma delas o benefício. Muito bom. Então nós temos aqui o nosso telão e nós temos aqui várias sementes. Eu queria... Qual é a amaranto aí? Qual é? Essa primeira não, né? Não, o amaranto não tá aí. Não tá aí. Como é que é essa semente? É uma sementinha rosada, tem ela pretinha. Ela é um mix, na verdade. Ah, tá. E o amaranto, ela é considerado um super alimento. E onde é que a gente encontra? Nessas casas de grãos integrais, de produtos naturais. Pronto. Ela vem de alguma fruta, não? O amaranto, nem... Semente, ela é semente mesmo. É semente ela é mesmo. tipo um brotinho. Um brotinho, pronto. Aí nós estamos, que semente é essa? Eu acho que aí no caso é o gergelim? Não. Não? Que semente é essa? Aí é o amaranto? É o amaranto? Geralmente o amaranto ele vem mais no rosinho. No rosinho. É amaranto? É, porque hoje na tela você encontra, as pessoas fazem de tudo para o produto ficar... do jeitinho que eles querem, né? Mas é muito importante, até a gente chamar a atenção relacionada a isso, também um alerta para quando as pessoas forem buscar. Porque hoje, quando a gente vai nas redes sociais, são tantas imagens que às vezes as pessoas se confundem e acreditam na primeira informação que vem. Isso, é que nem a gente se tratar de quinoa, de linhaça, todas têm cores diversas. Pois é, e aí a gente chama atenção. Inclusive, é até interessante, Lorena, você buscar aí outras imagens do amaranto, tá bom? Vamos falar, para quem está em casa, da chia. Eu queria que você falasse da importância da chia e como a gente pode utilizar essa semente. Certo, a chia é um poderoso aliado ao emagrecimento. Sim. Ela contém fontes de fibra, principalmente fonte de fibra, ômega 3. O ômega 3 auxilia em quê? Na saúde do coração. Está ligado a triglicerídeos, a colesterol, a manter os níveis de glicemia. E na saúde cerebral, memória, raciocínio, concentração, a chia tem todo esse poder. Porém, não só a chia, como qualquer outra semente, ela não deve ser consumida em excesso, condicionada a 10 gramas por dia, porque elas são calóricas. Pronto. Então, podem levar ao ganho de peso. Então, tem que ter sempre esse equilíbrio. E as pessoas nunca acreditam nisso, Nunca acreditam. A chia também, ela deve ser hidratada antes do consumo. Para não virar um bolo alimentar. Porque a chia com a água, ela vai crescer.
dentro do estômago. Isso pode causar um desconforto abdominal. Verdade, gases. pode trazer outros problemas a mais, né? Sim. Até porque a gente sabe que o intestino, ele precisa estar bem. E com essa história de inchar, se você comer numa quantidade muito grande, às vezes as pessoas acabam colocando o produto como vilão. Eu vivo falando isso aqui no programa. Às vezes as pessoas falam da granola, só um exemplo. Aí tem gente que come um pacote inteiro de granola, não toma um copo de água, não tá nem aí. Aí depois, tô passando mal, tô tendo indigestão, não tô legal. Mas você tá fazendo tudo errado. Errado. Toda fonte de fibra, ela tem que ser consumida com água. E tem que ter lá sua quantidade certa, né? Sim, a quantidade certa. Pronto. No caso da chia, ela pode ser comida, ela pode ser degustada, enfim, nos danones, nas saladas. Vitaminas de frutas podem ser colocadas em preparações, em mingais, pode ser colocada no trigo quando for fazer bolo. Na questão do frio tudo. e do quente, ela pode perder algo? Não necessariamente. É tão Digamos pouquinho. que eu vou fazer lá um arroz e queira colocar. Pode colocar, você pode acrescentar na massa do cuscuz, você pode acrescentar na tapioca. Olha que maravilha. Não vai causar dano algum, pelo contrário, vai aumentar o aporte de fibra. Um exemplo que a gente pode dar, o cuscuz de arroz. As pessoas acham que é a mesma coisa, o cuscuz de arroz e o cuscuz de milho. Eu considero o cuscuz de arroz caloria vazia. Por quê? Porque ele tem apenas carboidrato, ele não contém fibras. Ele é bem calórico. Um exemplo, se eu passar para você 100 gramas de cuscuz de milho, equivalente a calorias, seria apenas 40 gramas de cuscuz de arroz. E ele pobre total, sem fibras. E aí, o que era que eu poderia acrescentar? A semente de chia ou aveia, uma fonte de fibra, e a caloria vai lá para cima. Muito bom. Então, caloricamente falando, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Então, é melhor que você coma um cuscuzinho de manhã, com uma chiazinha, e você deixar o arroz para a hora do almoço. O cuscuz de arroz. Tira o cuscuz de arroz naquele momento e deixa para comer uma porçãozinha de arroz na hora do almoço. Sim. Muito exatamente. melhor, né? Sim. Vamos falar da chia. O que falar da chia? No caso da chia, não, da linhaça. No caso da chia, ela triturada, tem algum problema? Não tem nenhum problema. Tanto que a gente pode fazer com vitamina. Você pode bater ali com o mamão, que já é uma fonte excelente de fibra. Pronto, vamos falar agora da linhaça. Qual a diferença da linhaça? A linhaça, ela é mais dura ou não? O que significa ela dentro do nosso organismo? Na verdade, a linhaça, ela também deve ser hidratada. Ela não deve ser consumida crua, tá? A partir do momento que você coloca ela no iogurte, ela já vai passar por uma hidrataçãozinha, tá? Não é interessante que você consuma nenhuma fonte de fibra crua. Pronto. E a linhaça faz bem também em vários... Eu adoro linhaça. Saúde cerebral, saúde do coração. Todas elas, na verdade, auxiliam sempre nisso. A gente vai focar em quê? Colesterol. Glicemia e saúde do coração, que é a pressão arterial. Pronto. Essas sementes, elas vão auxiliar sempre nisso, todas elas. Pronto. E aí a gente vai falar do gergelim. Há diferença nas cores do gergelim? Sim, só os fitoesteróis. Nada mais do que isso? Não, nada mais que isso. Caloricamente falando, é a mesma coisa. E as propriedades nutricionais também. O gergelim, saúde do coração, colocar numa saladinha e um fato interessante, previne o diabetes. Mentira! Previne o diabetes, porque consumido com outras fontes de alimentos, eles reduzem, principalmente o carboidrato, ele reduz o nível de açúcar no sangue. Relacionado a essas sementes, qual é que contém mais óleo? A semente de chia. A de chia. Sim, aí outras pessoas sempre me perguntam, o óleo vegetal, o leite vegetal, perdão, é interessante? Sim, mas a caloria vai lá para cima, porque contém ômega 3, fontes de gorduras boas, porém é gordura. Você tem uma quantidade X para consumir por dia, que é até 1 grama por quilo de peso. Agora eu vou te contar que dessas sementes tem 2 que eu amo. A abóbora lá em casa não vai embora a semente. Eu faço questão de colocar para secar e eu faço questão de comer as sementes. Eu sou apaixonada. E tem uma outra também que as pessoas gostavam muito de me chamar, não só quer ser passarinho, só quer ser
que é a Girassol. semente de girassol. Pronto. E principalmente aquela que a gente compra e você descasca e come. Pois a gente vai falar dela, tem ela aí no Vamos falar. também. Então, pronto, o gergelim, então, é excelente. As pessoas que têm diabetes, também com uma certa moderação, Sim, né? sempre com uma certa moderação. Inclusive, as pessoas que têm algum problema intestinal, de inflamação, infecção intestinal, tem que consumir bem moderado. Devido à quantidade de fibras, pode ser que piore a situação. E até mesmo as pessoas que não têm. Tudo na vida da gente hoje é questão de equilíbrio. Verdade. Aí, Tudo no tem caso, que consumir com moderação, no por exemplo, máximo 10 gramas certo. por dia. Ah, então pronto. Aquela pessoa que está com diabetes 2, se ela consumir no máximo, e também tem que ver quais são os outros problemas de saúde que essa pessoa tem, né? Sim, e tem que ver também o que ela está consumindo, porque não é só a semente que é fonte de fibra, que é fonte de ômega 3. Se ela consome o azeite, já vai estar contabilizando aí na quantidade de fonte de gorduras boas. Se ela come a castanha de caju, a castanha do Pará, amendoim, tudo isso, o abacate, tudo isso é fonte de ômega 3. Tá? É fonte de gorduras boas, mas não deve ser consumida em excesso. O que falar no caso do óleo de gergelim, que a gente vê muitas pessoas falarem e às vezes a gente não tem ideia, mas assim, tem gente que usa de várias formas, né? O óleo de gergelim é uma fonte de gordura boa, porém, ele passa por um processamento. E aí tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Vamos falar agora da semente da abóbora. Eu queria muito falar da semente de abóbora porque é muito interessante e se de fato a semente de abóbora realmente é excelente para as verminoses. A semente de abóbora. Não há comprovação científica em relação a isso. A semente de mamão? A semente de mamão ela é rica em papaína. Ela é fonte de fibra e também ajuda na digestão. Acho que é por isso que as pessoas associam a semente de abóbora com a semente as sementes aí. No caso da semente de abóbora, o que é interessante se observar relacionado à saúde? Vamos lá, saúde da mulher é muito interessante. Na pós-menopausa, auxilia também. Na osteoporose. Mentira, sou apaixonada. É rica em cálcio e previne a anemia. Porque também contém ferro, contém magnésio. Aí, como é que deve ser consumida? Tirado da casquinha, pode ser torrado, pode ser sequinha no sol mesmo, mas com a higienização correta. Sim. E as duas sementes que você gosta, que no caso que é a de abóbora e a de girassol, ela não deve ser consumida com a casquinha. Ela sempre deve ser retirada porque pode ocorrer alguma eu amo as duas sementes, eu acho extremamente gostosas. No caso delas, eu sinto sabor. Né? Por exemplo, a semente de abóbora eu acho muito saborosa, mas acho extremamente saborosa a de girassol. Pois é, tem gente que faz a farofinha, mas aí a gente volta aqui para a questão da quantidade. Porque é gostosinho não significa dizer que a gente pode comer tudo que tem vontade. Verdade. É que nem a castanha de caju. A gente passa uma quantidade pequena no planejamento alimentar do paciente. Eles dizem só isso. Porque se deixar o pacote, a pessoa tá ali assistindo uma TV, come o pacote inteiro e ali tá consumindo uma fonte de gordura boa, porém calórica e vai levar ao ganho de peso. A gente está falando das sementes, mas quando terminar de mostrar todas as sementes, a gente vai pedir, lógico, entendimento de como você pode utilizar essas sementes e não comendo somente elas, mas fazendo as misturas. Aí agora a gente vai mostrar a quinoa. Né? A gente queria mostrar para quem está em casa a quinoa e o que ela tem. Você falou, interessante, você falou de todos os benefícios para várias situações, mas cada uma delas tem uma coisinha a mais. Como, sim, por exemplo, o que eu estou procurando trazer é justamente isso, porque se a gente for falar de todas as funções das sementes, a gente vai passar o dia todo falando. O dia todo e não consegue. É antioxidante, é anti-inflamatório natural. E tantas vão jogadas fora, né? Quantas pessoas não colocam as sementes na vida, né? Pula, né? Lá na prateleira do supermercado. As bichinhas sempre ficam lá. As pessoas passam direto e rejeitam, não sabendo a quantidade de fibras, a quantidade de nutrientes. Todas elas podem ser usadas em salada? Todas elas podem ser utilizadas em salada.
Muito bom. E na questão do cozimento, quais seriam assim, por exemplo, a gente fala muito do arroz, a gente fala muitas vezes de alguns legumes cozidos, né, que às vezes você coloca, mas alguma delas pode ser colocada em outro tipo de alimento, como por exemplo feijão? Sim, a quinoa ela substitui o arroz. Um risoto de quinoa é delicioso. É verdade. É delicioso. Agora é calórico. Não dá para comparar a quantidade que você poderia ingerir de arroz com a quantidade de quinoa. Agora interessante, deu para observar que as sementes elas são bem calóricas. São bem calóricas por conta das fontes de gordura. Mais uma vez eu repito, não é que é porque seja uma fonte de gordura boa que não vai levar ao aumento de peso. Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio, é a forma como você vai preparar. Destas sementes todas, quais seriam, assim, as sementes ideais, por exemplo, para você acrescentar para comer um doce? Às vezes tem gente que diz assim, não, semente com doce, não existe isso. Ou existe? A chia. Como é uma aliada ao emagrecimento, todo mundo já vê a chia com outros olhos. Se você parar e perguntar, você consome sementes? A primeira semente que vai vir na cabeça é a chia. Porque a chia, a gente já tem esse entendimento que ela é ligada ao emagrecimento. E a gente pulou aí a semente de girassol, que eu tô aqui de girassol, verdade. Pra falar dela. Pois eu quero que você fale da girassol. Gente, desculpa, eu fiquei tão empolgada com a girassol que só pra mim. Vamos falar da girassol. Vamos lá, girassol previne, melhora os quadros de ansiedade, prisão de ventre, ajuda a dormir melhor e ajuda na saúde mental. Gente, pelo amor de Deus, não deixa mais saco de girassol de lado. Bora levar para casa. Agora, como você falou, tudo tem que ser tomado com equilíbrio, né? Sim. Gente, mas é muito benéfico. Maravilhoso para a gente acrescentar nas refeições. E que tipo, no caso, chás. O que falar das sementes quando o assunto é chá? O mecanismo de ação é o mesmo. Até porque as sementes, elas podem ser consumidas cruas, podem ser consumidas cozidas, não vai perder propriedade. Por exemplo, na vida de uma criança, como a gente deveria acrescentar, por exemplo, um girassol? A gente tem falado muito de saúde mental? Sim, a semente de girassol, ela pode ser consumida em saladas, começar a acrescentar na vida da criança, porque a criança é o espelho do que se vê em casa. A minha infância foi comendo semente de girassol, claro, sem a casca. Se a criança nunca teve contato com o alimento, se você passar a acrescentar na rotina dela, ela vai levar aquilo como uma coisa normal, ela vai passar a consumir. A semente de chia, a gente olha, ela é aquela pretinha, a gente não se agrada pela aparência dela, mas se você passar a acrescentar um danoninho, por exemplo, é só por açúcar, tá? Tem umas fontes de proteína, tem umas fontes de cálcio adicionada, mas a criança só come aquilo. Dá para acrescentar uma semente para aumentar o aporte. E eu gostei do que você falou sobre as sementes, porque às vezes você vai no supermercado e você compra aquele Danone extremamente caro, que vem com linhaça, vem com isso, vem aquilo, mas ali industrializado. Tá muito tempo ali. É diferente de você comprar uma semente e comprar um iogurte natural e acrescentar essa semente, não é diferente? Sim, com certeza. É in natura, né? Tudo que é natural é mais Então, assim, benéfico. você não precisa pagar caro. Você pode comprar um iogurte natural, você pode comprar algo ali que vai fazer bem para você e acrescentar sementes. O iogurte é aquele de 2 ingredientes, que é o integral. Sendo bem honestamente falando, ele não tem sabor. E o que você pode estar acrescentando? Acrescenta uma semente, a semente de girassol, se for o seu caso, que você disse que gosta. Eu gosto. Pode estar acrescentando a semente de abóbora, a semente de girassol, sempre lembrando das medidas. E eu não vou mentir para vocês. As pessoas costumam dizer que, dizem que alguns alimentos que não são gostosos são os que fazem bem. Pois eu quero te dizer que girassol é uma delícia. E eu acho muito bom. Comeria, assim, tranquilamente vários. E com todos esses benefícios, não é uma maravilha? Pronto, olha, encontrou. É porque vem as plantinhas, resolveram colocar os brotinhos do amaranto. Né? Tá aí. É porque ele é rosinha e eu acredito que depois que ele passa pelo processo, ele deve ficar assim. Mas foi do jeito que a Daiane falou, tá vendo só? Aí no caso é porque ele tem todo um preparo e quando cai as sementezinhas, ele deve com o passar do tempo ficar essa coisinha. Mas ele é rosinho, tá vendo?
Muito bom. E aí, o que a gente pode acrescentar e falar mais a respeito das sementes, Daiane? Hoje, a nossa saúde intestinal é o mais, digamos que o mais importante. Tá? Hoje, se a pessoa não tem um funcionamento intestinal adequado, a pessoa vive estressada. Em outra oportunidade que eu estive aqui, a gente falou sobre saúde intestinal, que a serotonina, que é o hormônio da alegria, do bem-estar, do prazer, da felicidade, ela é produzida no intestino. Tá? Então, a gente deve dar uma atenção toda especial aí para aqueles alimentos que auxiliam na nossa saúde intestinal. Para que o nosso É verdade. 100%. Agora, isso que a Daiane está falando é verdade. Às vezes as pessoas dizem assim, poxa, Vanusa, o que você faz? O que você faz que parece que você está o tempo todo com a mesma idade? Mas não é, gente. Às vezes, aquele alimento que você não dá valor, que está dentro da tua casa, às vezes aquele alimento que você não costuma comprar nos supermercados. Eu sou uma pessoa que eu realmente gosto da comida normal. Eu sou muito apaixonada pelo feijãozinho, eu sou muito apaixonada pelo o arroz, a quantidade não muito grande. Eu nunca fui uma mulher de comer muita comida. Nunca fiz aquele pratão gigante para eu me alimentar. E sempre fui muito apaixonada por salada. E a questão das sementes, confesso para vocês que eu sou muito apaixonada por sementes de abóbora. Foi um costume que eu tive na minha infância. Eu via minha mãe colocar sementes de abóbora para secar no sol, em cima de um paninho. E eu via muito a questão do girassol. Eu via muito minha mãe ter um pezinho de girassol e dar a própria semente para a gente, às vezes, comer, né? Descascar e dar para a gente comer. Então, assim, eu fui muito acostumada a esse tipo de alimentos. Então, assim, queira ou não queira, quando você tem esse hábito e você leva esse hábito para a família, hoje em dia, já não vê mais isso. Daí a gente não vê já os filhos da gente comendo a fruta que vem da horta, né? Tendo aquela verdura que vem da horta, comendo aquele alfacezinho que vem da horta. Tudo isso influencia na fase adulta. Sim, eu fico estarrecida, Vanusa, quando eu ando nos supermercados e eu vejo a fruta já fatiada para vender. Gente, isso é um comodismo para o preguiçoso. Verdade. Né? E perde tudo, né? A gente tem que avaliar a questão da contaminação, tá? É chamado contaminação cruzada. O que acontece? Você não sabe qual foi a faca que cortou aquela fruta. Verdade. Se foi uma faca que cortou um frango, vai que aquele frango tinha uma salmonela, vai que aquele frango tinha alguma coisa. Verdade. Você acha que essas pessoas que fazem a manipulação desses alimentos vão ter todo o cuidado que se deve ter? Então, eu fico estarrecida com isso, sabe? Eu fico triste, na verdade. Daiane, eu quero te fazer um convite ao vivo. Pronto. E nós vamos fazer essa viajada, já vou logo dizendo pro Ed, vai ser com você, Ed. Eu gostaria que a nossa querida, que é nutricionista, que trabalha com esse lado esportivo, nesse dia colocasse um tênis, uma roupa leve e a gente pudesse percorrer alguns lugares em Teresina pra gente saber como é que a galera tá se alimentando. Pronto. O que você acha? Perfeito, topo, Você aceito, topa? na hora. A gente ir em alguns pontos daqui da nossa cidade, observar se a galera tá se alimentando direitinho e o que a galera tá comendo. Você topa? Topo. Então eu vou até pra Lua. Ei, que massa! Então a gente vai fazer isso, porque a Vanusa agora tá saindo do estúdio, a Vanusa não está ficando só no estúdio, porque a gente quer estar perto do povo e entender se o povo está se alimentando direitinho. Já que a gente fala de exercício físico, a gente fala de alimentação e a gente traz os melhores profissionais, bora pra rua. Tá certo? Bora pra rua. Faltou alguma informação ainda para falar das sementes? Acho que foi passado o básico, porém o necessário e que o pessoal de casa tenha um bom entendimento. Pronto. Comeu semente, muita água, né? Muita água. Fibra é melhor amigo de água. Não adianta, se você bebe muita água e não come fibra, o cocô vai sair ressecado. As fezes vão sair ressecadas. A gente trabalha com uma escala, chamada escala Bristol. Lá no meu consultório, quando eu vou fazer a consulta com o paciente, eu peço para ele me informar na escala qual o tipo das fezes. Quando ele diz tipo 1, que é em formato de bolinha, eu já digo, você não bebe água. Bebo água. Come fibra? Não, não como fibra. Eu digo, tá vendo? Não precisa ter bola de cristal para adivinhar que o paciente não come fibras. Muito bom. É relacionado ao intestino 100%. Então, quer ter um intestino funcionante, capricha aí no consumo de fibras e a semente é riquíssima em fibras. Vamos incluir as sementes nas refeições.
Pronto, então olha, você que está aí assistindo o nosso programa, pode acompanhar a nossa querida Daiane e queria que você passasse seu Instagram. Vai aparecer na telinha, mas eu queria que você reforçasse. @DaianeLimaFonseca _Nutri. Sigam, que lá diariamente eu passo muitas informações interessantes. Gente, interessante mesmo. Olha a pele da Daiane, né, gente? Toda poderosa. Quem é que não quer ficar bem assim? Basta só procurar a nutricionista certa.